Vamos a Êxodo, capítulo 7. Depois de uma longa preparação para o estudo das pragas, um aprendizado com o que Deus fez com aqueles egípcios, chegamos lá. Então, Êxodo capítulo 7, eu vou ler do 14 ao 21, que diz assim, Êxodo 7, 14 a 21. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, muito alto, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos no aprendizado da Tua palavra em pleno século XXI, tantos séculos depois do que aconteceu aqui, ainda temos lições valiosas numa sociedade diferente, numa cultura diferente, numa língua diferente, com a ciência diferente, tudo muito diferente, menos os corações, tanto daqueles que se rebelam contra Ti, como naqueles que se voltam a Ti com arrependimento e pela fé. E agora, após a vinda de Cristo, fé específica na pessoa dele, Cristo, pois nos ajuda a aprender essas lições eternas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então, começam as pragas. Na realidade, agora era guerra declarada entre Deus e os deuses do Egito. Na realidade, eram pagãos, adoravam todo tipo de deuses. O Egito era um deles, o próprio rio era considerado uma divindade. Então, quando Deus fere o Egito e faz o Egito sangrar, não deixa de ser uma agressão a um dos deuses dele. Depois nós vamos ver rãs, e havia deuses em forma de rãs também. Havia Deus para todo jeito, mas eles associavam. Então, isso é importante para entender. Na cabeça deles lá, era uma agressão muito forte contra coisas que eles consideravam sagradas, importantes para ele. Os estudiosos estimam mais ou menos um período de 6 a 9 meses, o tempo que levou da primeira até a última, 10ª praga. Mas é apenas uma estimativa, não temos como provar isso, apenas quase uma curiosidade. Deus manda Moisés dar um novo recado a Faraó, ameaçando tornar a água em sangue. Vimos que Faraó não reagiu, então Moisés cumpre a promessa, talvez melhor dizendo, as ameaças, ou a ameaça, e as águas viram sangue. Agora não mais uma demonstração do poder de Deus,
como havia sido feito diante de Faraó e dos egípcios e dos próprios judeus também, antes, para Moisés se credenciar diante deles, mas agora era um ataque real de Deus contra Faraó e contra o Egito e os deuses egípcios. Então, tudo se torna sangue. Versículos 22 a 24. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa, nem ainda considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Dos mistérios, a Bíblia tem vários, mas um deles é que ela não se dá muito ao trabalho de explicar como é que os magos fizeram. E o autor de Êxodo, que achamos que seja o próprio Moisés, não se deu ao luxo mesmo de explicar. Eles fizeram, mas não foi tão bem feito, ou fizeram, mas não numa escala tão larga como os outros. Ele ainda ensaiou no comecinho dizendo que a vara de Arão, que tinha se transformado em cobra, comeu as dos magos, mostrando uma superioridade. Só diz isso, não fala mais nada, e depois ele não explica mais, e nos deixa a optar, crer ou não crer, e imaginando que, muito provavelmente, eram sinais muito mais reduzidos, não perfeitamente duplicados, inclusive como é que podia duplicar uma coisa que já estava total, todas as águas do Egito já estavam em sangue, como é que eles fizeram o mesmo, se as águas já estavam sangue? Então é quase óbvio que era algo bem menor, de uma intensidade menor, de uma escala muito menor, de uma qualidade menor, mas fica implícito. E com base lá na cobra que engoliu a dos outros, vemos a diferença no que Deus fez e no que Satanás, Satanás através dos magos estava fazendo, ou seja, apenas imitando e de uma maneira, obviamente, secundária. Eles não interferem em nada do que Moisés fez. É curioso isto. Então, as águas tornaram sangue, cheirando mal, causando nojo aos egípcios. Então, magos, façam as águas voltarem ao normal. Consertem isso. Não é guerra. Então, está ruim demais isso. Interfiram de alguma maneira. Não, os magos iriam lá e de alguma forma, repetiam aquilo ou faziam algo parecido. Curioso isto. E aqui tem uma lição fantástica. Satanás imita a Deus em algumas coisas. Ele morre de inveja de Deus. Quis ser como Deus, caiu por isto. Perdeu a sua pureza, o seu poder angelical, até a sua beleza, por isto. Então ele imita, mas ele nunca desfaz o que Deus faz ou fez. Deus faz exatamente o contrário com Satanás. Deus arranca perdidos do reino dele. Ele nos libertou do império das trevas e nos libertou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Então Deus nos libertou, nos arrancou do império do diabo. Ele interfere. Jesus diz que estabeleceria a igreja dele, e as portas do Hades não prevaleceriam contra ela. Satanás nunca vai dizer o contrário. As portas do céu não vão prevalecer contra o meu poder. É o contrário. Jesus falou que veio assaltar o reino do diabo, quando ele fala do valente
Ninguém assalta a casa do valente sem antes amarrar. Vai em Mateus 12, não vou ler. Então Jesus veio assaltar o reino do diabo, não o contrário. O apóstolo João diz, lá em 1 João 3,8, que Jesus veio destruir as obras de quem? Do diabo, não o contrário. Deus prenderá Satanás por 1000 anos, durante o milênio, não o contrário. No fim, Deus jogará Satanás no lago de fogo, não o contrário. O crente não deve desprezar o poder do diabo, nem desconsiderá-lo no seu dia a dia, muito ao contrário, deve considerar, deve pensar nisto. A Bíblia orienta como se posicionar na luta espiritual, mas o crente nunca deve ir para o extremo de viver apavorado com Satanás, ou até mesmo vendo Satanás em tudo, a mão dele em tudo que é lugar, e está quase que sempre muito impressionado com isso, e muito menos deve estar atemorizado, com medo. Não, absolutamente. O nosso Deus é muitíssimo mais poderoso, muito mais. Ele tem poder sobre o diabo. Se você tem problemas com tentações fortes, com algum tipo de influência do diabo sobre você, enfrente com Cristo do seu lado, peça ajuda e não tema. E sua arma é a fé no Senhor Jesus Cristo e a confiança no poder de Cristo para destruir as obras do diabo. Não permita que o diabo tenha influência na sua vida por causa de alguma fraqueza sua ou de medo seu. Não, não, não. Ele é nosso inimigo e nós vamos enfrentá-lo como inimigo. Nosso poder é muito menor do que o dele. Não temos condições, claro, mas o poder de Cristo é muito maior. Então, sempre lembre disso. Satanás é um imitador do seu Salvador, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, que veio destruir, já está em pleno processo de destruição, e no final o destino dele é o lago de fogo, e ele sabe disto. Fica esta lição aí fantástica. E nós vamos ver o tempo todo, não o tempo todo, mas até certo ponto, os magos tentando imitar, e vai chegar no ponto que eles vão desistir. O imitador sempre acaba desmascarado. Voltando, então, como consequência do trabalho dos magos, o coração de Faraó se endureceu de novo, como eu já li aqui. Como eu falei também, o sinal dado por Moisés era, obviamente, muito superior, muito maior do que o dos magos. Mas será que Faraó foi examinar isso a fundo? Se interessou em comparar os dois sinais? O quanto ele se impressionou que a serpente de Arão comeu a dos outros? Não pensou nisso? Na realidade, quando alguém quer, qualquer desculpa serve para se manter afastado de Deus. Qualquer desculpazinha. E como o diabo se aproveita isso? Muitos se deixam seduzir por qualquer aparência de sobrenatural, de diferente, de fantástico. E não avalia se é alguma coisa que quer se passar como vinda de Deus, se é genuína. A origem, a base do conceito, do ensino, se está de acordo com a palavra de Deus, a moral por trás disto. Parece que muitos querem crer no que é falso, e qualquer coisa que aconteça, está vendo, e logo se agarra naquilo de uma maneira até incoerente, como aquela própria pessoa procede na sua vida, com mais prudência, mais desconfiada das coisas, até em assuntos pessoais, de segurança própria e da parte de finanças, em tantas coisas, são prudentes ali, vão com cuidado na sua saúde, mas quando entram nessa área aqui, vão de peito aberto
praticamente para qualquer coisa. Deveriam comparar, de fato, essas coisas com o que é genuinamente de Deus. Então a gente quase que percebe exatamente esse espírito em Faraó. Rapaz, os irmãos aí fizeram as águas do Egito virarem sangue. Cadê os magos? Estão ali. Fizeram alguma coisa imitativa, que eu repito, não sabemos exatamente como foi. Pronto, fizeram, está vendo? Fizeram a mesma coisa. E a Bíblia diz, por causa do trabalho lá dos magos, o Faraó se endureceu. Ou seja, ele aproveitou para dizer, não, eles também fizeram igual. Quando, obviamente, não era igual, como já expliquei. Então, falam aqui em 7 dias, talvez a duração da primeira praga, não sabemos se durou 7 dias, ou se durou menos e foi o período entre a primeira e a segunda praga, não sabemos direito. Eu quero ainda desenvolver a segunda praga, que é a das rãs. Vamos para o capítulo 8, versículos 1 a 7. Depois disse o Senhor a Moisés, chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. Olha os detalhes da descrição aqui. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e fazem subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo, com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, mais um recado que Deus manda a Faraó. É curioso que quase todas as pragas foram precedidas de uma chance. Não todas, mas quase todas foram. Faraó, deixa meu povo ir. Se não mandar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ele endurecia. Então, Moisés ameaça e cumpre de novo. Até na cama de Faraó tinha rã. Os magos novamente imitaram, já comentei o que tinha de comentar sobre essa questão. E, ironicamente, ao imitarem, como na questão do sangue nas águas, mais rãs. Eu não sei como é que não foram linchados esses magos. Vocês acham pouco a quantidade de rã que tem lá em casa? E vocês estão fazendo mais rãs? Matem, pelo menos matem as rãs de Moisés e de Arão, façam desaparecer. Mas é irônico isso. Não, nós também sabemos fazer rã. Não sei como. Repito, a Bíblia não explica. Mas de alguma maneira deram um jeito de iludir. Ou o Satanás usou o poder mesmo forte para de alguma maneira fazer isso, mesmo em escala muito menor. Agora tem a novidade. Versículo 8 tem uma novidade grande aqui. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Agora ele estava sentindo, era na pele dele. E do meu povo. Então deixarei o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Volte um pouquinho na sua Bíblia, algumas páginas, deixe-me ler de novo. Eu digo de novo porque li meses atrás, o versículo 2 do capítulo 5, quando Moisés primeiro falou com Faraó. 5 e 1 diz, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, primeira vez aqui com Faraó, Deus de Israel, apresentou quem era Deus, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó, quem é o Senhor?
para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Agora a gente lê, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim. Está mudando, Faraó. É uma mudança, irmãos, de fato. Mas, infelizmente, não significava que ele estava começando a dobrar o coração mesmo diante de Deus. Que ele estava amolecendo internamente, no sentido de se submeter a esse Deus de coração, prestando a Deus uma adoração como Deus merecia ser adorado, crendo não apenas no poder de Deus de fazer coisas, água virar sangue, rã aparecer em multidões, mas indo mais fundo, se quebrantando diante de Deus. Não. Vamos ver que isso não aconteceu, não. Aqui era uma medida de desespero muito comum, com muita gente que chega a reconhecer o poder de Deus, mas um poder puramente de realizar coisas, até, e é óbvio, incluindo nisso, acreditando na existência de Deus, em várias coisas de Deus, na vontade de Deus, no poder de Deus. Tudo isto pode haver no coração de um perdido, mas não se dobra, não dobra a própria alma num gesto de adoração a este Deus. Quer escapar deste Deus e faz o que for preciso para escapar, sair debaixo da mão de ferro, às vezes, desse Deus. Então, aparentemente estão se dobrando a Deus, aparentemente estão aceitando a Deus, mas não é uma aceitação de quem está realmente disposto a se confessar diante desse Deus, reconhecer suas fraquezas, seus pecados, pedir perdão a esse Deus, muito longe disso. Então, é uma mudança? Em Faraó. A gente vê, então, que tem limites, até a dureza de um homem e a obstinação. O de Faraó estava chegando no limite aqui, mas estava entrando numa outra fase diferente, mas não sejamos ingênuos. Com Faraó é fácil, porque nós conhecemos a história, desde que nascemos, vendo filme, tudo, das 10 pragas no Egito, como é que terminou tudo, a gente sabe de tudo. Então é fácil. Pois aproveite que é fácil a história de Faraó e aplique na sua vida, eu digo, no seu andar, e não seja ingênuo, tenha sabedoria, seja mais desconfiado com as coisas. Não pense que qualquer pessoa que diz, eu creio em Jesus, ali está um irmão. Não está obrigatoriamente, não. Pode estar, mas pode não estar. Eu noto que, às vezes, tem crentes que, com muita sinceridade, com singeleza de coração, sem dúvida, mas parece que estão desesperados para que alguém diga uma palavra mágica, a senha. Eu aceitei Jesus. Aí comemora aquilo, e vibra, e gosta, e se expõe a pessoa, e fala e tal, e de uma maneira muito, muito comprometida. Às vezes a gente fica olhando e diz, calma, não é assim não. Essa pessoa está passando uma dificuldade enorme, ela está debaixo de tanta pressão. Então, essa aceitação de Jesus pode ser tanta coisa, incluindo uma fé verdadeira, mas é um dos itens que pode explicar, calma e tal. E muitas vezes acontece exatamente isto. Era algo muito diferente do exercício de uma fé genuína, de um coração quebrantado, arrependido. Então, eu acho que teria sido muito, assim, meio patético, se os judeus tivessem feito uma festa nessa noite,
vibrando, porque Faraó aceitou Jesus. Jesus não podia, né? Estou usando aqui uma expressão fora do tempo um pouco. Faraó se converteu. Vocês viram? Vou ler de novo a frase dele. Rogai ao Senhor que tire de mim as rãs do meu povo, então deixarei ir. Ele creu no Senhor, se dobrou diante do Senhor. Festa em Israel a noite toda. Amanhã nós vamos sair daqui, porque o homem está se convertendo. Ou já fez se converter. É? Menos ingenuidade, irmãozinhos. Versículos 9 a 14. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que te hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das mãos das tuas casas e dos teus oficiais e do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Eu não entendo bem por que Moisés fez essa pergunta para Faraó. Quando é que você quer que eu peça a Deus? Aliás, eu entendo a pergunta de Moisés. Eu não entendo bem a resposta de Faraó, porque ele disse agora, imediatamente, por favor. Por que Faraó disse amanhã? Não entendo bem. Agora, Moisés ter pedido um prazo exato, não é tão difícil entender, que Moisés quis dizer assim, marque a hora. Se ele tivesse assim, 11h35 da noite, eu queria que as rãs morressem. Moisés disse, pois vão morrer 11h35. Por quê? Para mostrar que Deus tem o poder sobre os coraçõezinhos das rãs. Vai parar de bater todos eles na hora que Deus quiser. E a hora que Deus quer é você que indica. Bonito isso. Então, como eu disse, eu entendo Moisés ter dado essa oportunidade para o Faraó, mostrando que não seria por acaso. E é curioso que ainda tem estudiosos da Bíblia, até comentaristas, que ainda querem explicar, eu acho isso impressionante, desde que eu me converti, eu não me conformo com isso. Querem explicar, não, o negócio da água virar sangue é porque tinha um negócio chamado Egito Vermelho, Nilo Vermelho, Red Nile, não sei o quê, aí que tinha umas raízes das árvores, na estação tal, aí ficava vermelha o rio, tingia o rio. Digo, meu amigo, você quer explicar um milagre desse com base nas folhas vermelhas? Que é isso? Você não está lendo sua Bíblia, não? Não, é porque as rãs, ainda hoje é muito comum, eles adoram dizer isso, alguns. Ainda hoje tem certos fenômenos por lá, em que muitas rãs aparecem na região. Então, meu amigo, muda de profissão. E você se meter a explicar a Bíblia, ser um comentarista da Bíblia, se dá o luxo de fazer, o trabalho de fazer um comentário desse tamanho, para dizer uma tolice dessa, querer explicar como é um milagre puro, total, com absoluto controle de Deus sobre tudo que estava acontecendo aqui. Diga a hora, Faraó. E ele disse, não a hora, mas disse o dia, não sei porquê amanhã, mas foi. E assim foi, e as rãs morreram como Moisés cumpria. Prometeu. 3 observações e eu encerro. Primeira, Faraó continua com o coração endurecido. Daqui a pouco, nos próximos, vocês vão ver, dizer assim, e Deus endureceu o coração de Faraó. Por enquanto, não é assim que nós lemos, o Faraó se endureceu, ou o coração do Faraó continuou endurecido, mostrando algo da responsabilidade humana de Faraó.
Não é que Deus não tinha controle, Deus sempre tem controle sobre tudo. Mas é importante esse aspecto que Deus deixa muito claro na Bíblia, a responsabilidade do homem pelas suas reações diante da palavra de Deus. Segundo, o motivo pelo qual o faraó não deixou o povo sair. No passado, foi a imitação dos magos. Os magos fizeram o mesmo, então ele se agarrou naquilo, como já expliquei, sem querer examinar nada mais. Fizeram. Então eu não deixo. Pronto. Agora não, foi o alívio. Curioso isso aqui. Típico de muitos pecadores que estão atribulados e pedem a Deus e clamam, e quando são aliviados e passa o sofrimento, esquece. Típico. Mais uma corroboração de que Faraó não estava convertido coisa nenhuma. Terceiro, como o Senhor havia dito. É assim que encerra esta parte aqui do versículo 15, antes da terceira praga. Várias vezes nós vemos isso, fica até meio monótono. De tanto nós lemos esta frase, como o Senhor havia dito. Não permita que fique monótona esta frase no seu coração. Pelo contrário, valorize, talvez grife com a caneta aí, porque é fantástico nós temos um Senhor que a que tudo promete, corresponde, faz. E em tudo o que Ele diz, pode ser afirmado como o Senhor havia dito. Nunca se acostume com essa frase, no sentido de achá-la banal ou repetitiva. Vibre com esta frase. Quanto mais você lê, mais vibre, dizendo, eu tenho um Senhor que vai me levar para o céu, e no dia que eu chegar no céu e ver Cristo com toda a sua glória, eu vou dizer como o Senhor havia dito. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos encha de alegria por este Deus que Tu és, que dá chance ao pecador, apela, mostra, e dá oportunidade, sem abrir mão da tua soberania sobre cada alma humana, mas ao mesmo tempo colocando uma responsabilidade tremenda em cima do pecador, para que te ouça, que se dobre o que a Bíblia chama de cerviz, pescoço duro. Obrigado, Senhor Deus, porque aqui está cheio de ex-pescoços duros, como aquele próprio que te fala agora. Obrigado porque nós amolecemos esse pescoço e amolecemos o nosso coração diante de Ti e rogamos ajuda, mas rogamos mesmo, não por interesse, não para sermos aliviados somente. Queríamos alívio também, claro, da nosso destino no inferno. Queríamos sair da angústia que corroía o nosso coração. Claro que queríamos isso tudo, mas fomos muito mais além. Levados pelo Teu Espírito Santo, nós pedimos perdão pelo nosso ser pecaminoso e pedimos que Tu se dignasse aceitar nossa alma como Tua, como escrava. Só que não tem nem muita graça falar em escravidão a um Senhor tão bondoso. Não é bem escravidão, é e não é, no sentido de que a gente dá porque gosta, porque quer essa alma para Ti, e diz, toma conta, reina sobre nossa alma, tem misericórdia de nós, e temos certeza que Tu ouves, porque Tu prometes na Tua palavra, e maravilhosamente, tudo o que Tu dizes lá, um dia nós vamos poder dizer. Já podemos dizer muitas vezes, mas ainda faltam as coisas principais, de chegarmos e dizer assim, estou vendo Cristo, estou aos pés dele, literalmente falando, como o Senhor havia dito. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos por isto. Amém.